Gente, tudo bom? Olha que coisa maravilhosa. Hoje eu estou aqui, mais uma vez, né, no nosso quadro agora, Marcos Assi Convida. E hoje eu fiz questão de convidar aí um parceiro de longa data, né? E eu gostaria até de ter o sobrenome dele para poder trabalhar, porque as pessoas, quando tem problema, sempre chamam, né? As pessoas sempre procuram ele. Só que esse também é filho do Pai, mas tem o sobrenome Jesus, mas ele não faz os milagres que Jesus faz, ele sofre dos mesmos males que eu, né? A gente tem que entender processo, mapear processo, analisar risco, criar uma matriz disso para que ninguém siga e depois pergunta, e aí, Jesus? Aí, quando eu falo, e aí, Jesus, é quando eu chamo o meu amigo, Leandro Jesus. Tudo bem? Vou chamar por Jesus mesmo, que é melhor, que já é o nome de guerra, né? Você sabe que eu tenho problema com o meu nome. Tem gente me chamando de Massi, tem gente que me chama de Assi, outros de Marcos Assi. Então, chamando é o importante, né, Jesus? Vamos pensar bem, né? Quando nós entramos na consultoria e na auditoria, a gente perde o primeiro nome, né? A gente é chamado, é igual ao exército, né? É chamado pelo segundo nome. Eu já fui chamado por outros nomes, mas não está no meu RG, né? Sim. Alguns nomes a gente deixa para trás, esquece ele para não. Aquele filho, né? Aquilo não está no RG, né? Não, isso aí deixa no passado que é melhor pensar em futuro, né? Pós-Covid, né? Exatamente. Pós-Covid. Apesar de nós estarmos trabalhando mais no Covid, né? Vamos dizer assim, né? Porque as demandas, nossa, é uma loucura, né? Quebra de paradigma e por aí vai, mas é o que você falou, né? Nós não salvamos, mas chegamos próximo disso, né? Então, as empresas nos demandam muito, que a carência é muito grande na questão de processo, né? Assim, Exatamente. E aproveitando, Jesus, né? Já que assim, eu faço o Marcos Assi Convida, eu quero que depois se apresenta para o povo aí um pouco do que você faz, onde você está, de onde tu veio, para onde tu vai, né? Ou como diz em inglês, don't to hide, don't to rain. Em mineirês. Eu digo que eu tive a felicidade também, como você teve, né, de atuar lá no início da carreira, lá na segunda fase, no segmento bancário, né? Então, lá em 93, 94, já tem um tempinho, né? Eu passei por bancos, né? Banco de Tóquio, Sumitomo, e até um trabalho que eu fazia na época que era 3380, que era mapeamento de processo, fluxograma, fiz muito isso lá atrás. E aí, quando você está no segmento bancário de compliance, né? Aí você vê que compliance, ele existe mesmo, e no segmento regulado isso é muito importante, porque você tem regrinha e tem receita de bolo para tudo, né? É tudo organizadinho. Então, eu iniciei minha carreira na consultoria, né? E acabei migrando por algumas empresas, passei pela Ernst Young, depois pela Teraco. Atualmente eu estou no quadro da sociedade da IRCO, né, na área que eu montei tem 2 anos e meio, uma estrutura de RAS, de RISC lá, né, governança e controles, e eu tenho uma turma lá trabalhando para mim, lá tem mais ou menos umas 12 pessoas, e a gente conseguiu estruturar um método de trabalho para mapeamento de processo, gestão de riscos bem tranquilo, assim, com entrevistas, bem tranquilo mesmo nos clientes, porque a gente tem gostado desse trabalho. Nada mais é que nós pegamos a nossa experiência, a gente tenta transmitir o máximo de conhecimento para os clientes. Isso é muito bom, tá? Isso tem ajudado bastante os nossos clientes. Não, beleza. Eu estou falando porque, assim, é que às vezes, eu vou ser bem sincero para você, né? Às vezes o pessoal fala assim, pô, mas fulano de tal é seu concorrente. Eu falo assim, não, gente, o mercado é carente, tem muita empresa precisando de ajuda e nem todo mundo pode fazer o trabalho. Então, óbvio, né, a IRCO tem muito mais equipe, então ela pega clientes grandes e como os pequenos sou eu que pego, então a gente fica tranquilo, só para todo mundo, isso não tem problema. Eu acho que o principal é, assim, essa questão, e a gente já se conhece há bastante tempo, né, a gente já se conversou bastante, né, e até você já me convidou até para participar de eventos na IRCO, né? A gente palestrando na IRCO, sem problema nenhum. Para a nossa felicidade, tinha 40 pessoas, você estava lá nos prestigiando lá com a sua presença e o livro lá à época, né? Então foi um sucesso. Exatamente. Então, é uma coisa interessante. E aí eu fiz questão de convidar você, porque como a gente trabalha, né? A gente milita, né? Vamos pensar assim, nas mesmas questões, né?
E fala para mim só uma coisa, aproveitando aqui, né? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em entender que para fazer gestão de risco precisa mapear processo? Porque tem, inclusive eu preparei um materialzinho para a gente te apresentar aqui, vou até respondendo e tentando colocar aqui, se você me permite. Sim, pode colocar, sem problema nenhum. Não sei se já compartilhar, né? Vamos aqui. Isso. Acho que deixa aqui compartilhar áudio também. Será que ele já aparece na tela? Vamos lá. Vamos ver aqui, tô aguardando. Você... Opa. Não apareceu? Não apareceu, não. Peraí. Agora sim. Agora sim ele vai aparecer. Vamos lá. Já vou projetar aqui já. Apareceu para você? Aqui, apareceu. Já coloquei ele aqui na tela já. Apareceu, né? Até respondendo a sua pergunta, né? Eu vou passar aqui que eu coloquei assim, qual que é a nossa direção, né? E a sua pergunta foi crucial exatamente nesse sentido de qual que é a nossa direção. As empresas precisam conhecer a cultura. O empresário precisa estabelecer a cultura da empresa e transmitir a cultura para quem eles contratam, para quem presta serviço nas empresas. Porque só com cultura eles vão entender como funcionam os processos e qual processo melhor se adequa às empresas, né, Assi? Eu separei esse slide aqui até para a gente bater um papo em cima dele, porque eu acho que você está vendo alguns títulos aqui te chama alguma atenção de alguma forma, ou que já aconteceu nos seus trabalhos na questão de processos, né? Quais são as fragilidades da empresa e o que eles devem fazer, né? Eles devem fazer algo, por quê? Porque tem muita informalidade, tem muita descentralização, baixo investimento da alta administração com relação à gestão de processos, à melhoria, ajudar as pessoas a fazer melhor o que elas sabem, tem muito conflito entre os setores, né? Você tem uma alta rotatividade de funcionários, né? Redução de custo a todo momento, o empresário pedindo, mas ele não permite que os profissionais trabalhem com melhoria de processo, falta KPI, falta sistemas de informação em muitas empresas ainda, e isso não permite que os produtos tenham uma qualidade, né? Como eu sempre falei com você, né? A gente sempre conversa, os seus livros, eu gosto muito, né? E fala muito de cultura, né? Eu gosto tudo de colocar em forma de infográfico para ter uma visão mais clara do que vai acontecer, né? Então, imagine, né? Que todo o trabalho nosso de processos e riscos, ele tem uma meta, ele tem uma estrutura. Então, vai ter planejamento, vai ter definição do que tem que fazer, os processos, vai ter que fazer lá a documentação, a entrevista, vai ter que formalizar o teste e vai sair um fluxo, vai sair uma matriz. Se você trabalhar um pouquinho mais, vai sair um relatório, vai sair uma política. Então, tudo tem um direcionamento, né? Como eu sempre gosto de colocar, né, eu tenho todos, tá? Eu tenho todos. Gosto de fazer propaganda, você vê que eu pego o autógrafo e coloco no LinkedIn porque eu gosto mesmo dos seus livros, porque eles vão na essência, porque eles falam de... tá vendo? Te peguei, você não estava esperando por isso. Você não estava esperando. Mas você sabe que você gosta de tocar muito nesse ponto aqui, né? Que uma organização tem que ter cultura e ela tem que ter processo, sistema, pessoas, controles. Sim. Nenhuma empresa funciona sem esses caras. E o grande pecado das organizações é porque não trabalha em algum desses itens. Jesus, só aproveitando, dá uma clicada no ocultar ali, só embaixo, só para não aparecer. Isso, pronto, agora é tranquilo. Para a gente se ver, né? Não, é que eu fico tenso, que eu vi aparecendo ali, eu não conseguia, né? Não, você veio... Não, vai tranquilo. Vai tranquilo. Cara, eu gosto muito desse texto aqui, né, do Robbins aqui, que se refere a um sistema de valores compartilhado pelos membros que diferencia a organização. Cada empresa ela tem a sua forma de executar o processo, a sua forma de ser, os seus valores, sua missão. Você tem uma estrutura diferente. Então, qual que é o nosso grande desafio, né, como gestores de processo? Garantir que a empresa ela tenha capacidade de se inovar, permitir ela tomar a tomada de riscos, né, tomada de decisão, atenção aos detalhes,
se orientar para o resultado, cuidar das pessoas, orientar as equipes, né? Tem que ter uma certa agressividade no mercado, porque senão ela não assume risco e ela não melhora o seu resultado. Tem que garantir a estabilidade. Então, são algumas questões que a gente tenta transmitir para o empresário, que ele sabe, parece que ele esquece às vezes, mas a gente traz sempre as claras, né? Quando a gente fala de gestão de processos também, a gente não pode esquecer as 3 linhas de defesa, né? Isso veio para nós, assim, de 2013 para cá, para ajudar a organizar a cabeça dos gestores dos comitês de auditoria, de governança e todo o corpo da alta administração, né? Para ficar bem claro, a primeira linha, o gestor ele tem que saber o que ele faz e tem que transmitir, formalizar num documento, sendo um fluxo, sendo uma matriz, ele tem que deixar bem claro para a empresa, assim, eu faço isso, os meus controles são esses e eu estou trabalhando em cima dos meus controles, né? Isso é gestão de processos, né? É saber onde cada um está e o que cada um faz na organização, o que é a primeira, a segunda e terceira. Nosso foco aqui hoje é a primeira linha de defesa. Nada disso, assim, o nosso trabalho ele não acontece se não tiver entrevista, né? Em algum momento vai ter que ter a entrevista, mesmo que for uma assessment, mas nós vamos ter um momento de perguntar, detalhar, e para fazer uma boa gestão de processos, a gente tem que conversar com as pessoas. Eu gosto sempre de colocar um slide a mais aqui para quem, porque o que nós vamos apresentar aqui é para o empresário, é para o estudante, é para todo o público, né? Então, o estudante, por exemplo, ele tem que saber, e tanto o estudante de contabilidade, que quer ser um gestor de processo, um auditor futuramente, ele tem que saber que é um caminho que ele tem que seguir de alguns anos, para ele começar a ter a experiência e saber entrevistar, saber conversar, saber que, por exemplo, 50% de uma entrevista é a linguagem corporal, né? Às vezes você é mais sinestésico naquele momento, é o tom de voz e palavras mesmo, né? Você está vendo isso aqui, você vai concordar, porque 93% é comunicação, né? Então, como você se vê, como os outros te veem, e a imagem que você quer transmitir, né? Então, tem tudo isso. Então, tem muito da empatia quando você está entrevistando para fazer uma gestão de processos, né? Então, você vai ter várias pessoas, né? Tanto você quanto quem você está entrevistando, você vai ter pessoas mais auditivas, você vai ter pessoas mais visuais e pessoas mais sinestésicas, né? Para quê? Porque tudo na entrevista, ela fecha naquele carinha que tem aqui embaixo, naquela metodologia, que a grande maioria utiliza, que é os 5 Ws e um H ou 2H, depende da situação. Deixa eu dar uma pausa, só um minutinho aqui. Até aproveitando nós dois aqui. Outro dia eu estava num cliente e falou assim, você não usa a metodologia 5W, 2H? Eu falei assim, cara, quando eu consigo identificar o primeiro W, que é o who, aí eu já fico feliz. Quando eu sei quem faz, eu já saio feliz pra cacete, entendeu? Porque assim, aí se eu tenho o primeiro W, os outros Ws vão vir na sequência, né? Porque às vezes o grande problema é saber quem é o cara, né? Que eu vejo muito isso, e é interessante você falar essa questão, que às vezes tem aquela pessoa que você fala, ela consegue te entender, a outra você tem que mostrar um gráfico, a gente brinca, né? Quer que eu desenho, né? Você tem que desenhar para ele, e tem o outro que você não sabe se você está agradando, se você está irritando, ou se ele não está neutro, né? Eu falei, caraca, né? Como que eu faço para fazer essa questão funcionar, né? Então, isso é interessante, porque você está falando sobre isso, é que as pessoas, às vezes, eu falo para as pessoas, existem várias técnicas, mas primeiro, começa na simplicidade, saiba com quem falar, e aí toda a sequência vai acontecendo. Então, e às vezes, você sabe disso, que é na entrevista que a bucha aparece, né? Você olha documento, você faz revisão, você não acha nada, mas a pessoa fala um negocinho para você, você vai lá e capta isso, aí você descobre o segredo, né? Das trevas do negócio. Você pega ali o fio da meada ali, aí não tem como a pessoa não te abrir o coração. Só que você só consegue, assim, qual que é a diferença entre os consultores e os auditores, né? Quanto mais você domina a técnica da comunicação ou da entrevista ou de como coletar informação, você identifica os grandes pontos e consegue propor melhores soluções para os clientes, né? Então, esse é o grande segredo ali que nós, como bons professores, né, assim, de processo, a gente tenta ensinar os nossos pupilos lá, os nossos profissionais, né, de como melhor você tem que
orientar uma reunião, de trazer a pessoa sempre para o seu lado, aí você vira psicólogo, tem toda aquela questão, mas quanto mais a pessoa está próxima de você, ela abre o coração e você faz um bom mapeamento de processos, né? Exatamente. O fluxo, a narrativa, a matriz é consequência, é documentação, mas o grande segredo é esse mesmo, é a técnica da entrevista. Então, esse é o grande target aqui, né? Deu uma pane aqui agora, peraí. Vou botar aqui o. Quer que eu tire aqui? Isso, agora sim, agora deu. Voltou? Voltou? Volta. Isso, voltou. Tá bom? Ferramenta, é muito ferramental para dois caras juntos, assim, entendeu? Não, mas é bom que é muito conhecimento também, e aí facilita, né? Acho que uma coisa também nas entrevistas que, para dar um toque para as pessoas, é prestar muita atenção no jogo de sinais, né? E o gesto das pessoas para saber se elas estão à vontade, se não estão à vontade, né? Se tem alguma coisa que elas podem estar escondendo ali, ou não passando essa informação, e por aí vai, né? Eu acho que é bom falar também um pouquinho que todo esse trabalho nosso já vem de a longa data, né? Então, tem uma série de metodologias que nós passamos por meio do caminho aí, que nós nos deparamos aí, todas são de mapeamento de processo, ferramentas que nos auxiliam, que traz uma boa informação para nós, né? Vai ficar aqui como dica para as pessoas pesquisarem depois, mas tem uma série de metodologias. Algo que eu gosto bastante de falar também, é a visão sistêmica de uma organização, que toda organização ela é uma cadeia de valor, né? E como cadeia de valor, eu vou ter insumo, a organização, o processo, né? Eu vou ter uma demanda que é um insumo, matéria-prima, investimento, informação, vai ter o processo, a atividade, a coordenação, o conhecimento e gera um produto ou um serviço no final. Então, a nossa cabeça, por que os gestores de processo, eles fazem mapeamento, fazem trabalho em todos os tipos de empresa? Porque nós somos criados a entender cadeia de valor, né? A cadeia de valor, ela tem uma meta, ela tem um plano, né? Tem um orçamento, tem um negócio, entra no insumo, organização, objetivo e gera um produto, um serviço, e tem os recursos humanos, tem a área suporte, que no final das contas vai cair naquele organograma que a gente conhece bem lá, né? Bem desenhadinho ali, é uma cadeia de valor para nós, né? Que está aqui o organograma da empresa, né? Como que acontece o fluxo das informações, né? Então, como que a informação ela transita dentro da organização? Isso aqui é gestão de processos, né? Então, isso facilita muito quando você conhece o tipo de organização. Aí, tem uma questão sempre que as pessoas confundem, né? Gestão de processos ou gestão por processos, né? E como nós somos bonzinhos, né? Assim, Jesus está aqui, né? A gente vai trazer para as pessoas saberem. Então, vamos lá, né? Gestão de processos é o organograma da empresa, né? Como ele gera a cadeia de valor dele. E gestão por processo é o fluxograma, é o processo. É a área de compras, é o financeiro, é o marketing, é TI, né? Então, quando você começa a desencadear os processos, né? As atividades e por aí vai. Aqui você começa a ver um pouquinho do que é, né? De processo por processo, quando você vê aquela linha, a cadeia de valor mesmo, né? Você vai seguindo a cadeia de valor, tá? Saiu assim. Voltou. Daí, quando você fala em processo, gestão de processos, você tem que saber o desencadear dos processos, né? A divisão, o detalhamento dele, para você entender cada vez mais e cair no nível de tarefas, né? Então, você vai ter lá processo de negócio, compras, né? Você vai ter dentro de suprimentos lá, compras diretas e compras indiretas, né? Dentro do subprocesso, você vai sair desde uma homologação, um cadastro de fornecedor, tem o pedido e vai cair lá no recebimento da mercadoria, né? Aí você vai ter atividades operacionais, que é a realização do processo, né? Como ele funciona, e você vai ter atividades de controles, que aí nós buscamos lá o COSO, a ISO, para nos ajudar a identificar controles, que é o que interessa para nós, para dar qualidade ao processo, né? E aí você vai cair nas tarefas, que é o registrar, o consultar, é o roteirinho que as pessoas fazem lá, né? Então, fica bem elucidativo aqui, né? Porque a gente tenta desencadear desde o macroprocesso até as tarefas, para as pessoas saberem que quando você está entrevistando, você tem que percorrer todas essas etapas para ficar mais fácil, né? Para ficar um pouquinho... Jesus, deixa eu aproveitar e te perturbar aqui um pouquinho. Claro.
Volta lá que deu, É bom o tema, né? é isso, deixa eu te contar. Eu estava até falando isso ontem, que eu estava participando de uma live, que o pessoal falou para mim assim, né? Quando você faz mapeamento de processo, as pessoas te ajudam bastante. Nossa, você não tem noção como eu ajudo. Você pergunta para a pessoa, o que você faz? Um monte de coisa. Para quem que você manda? Para um monte de gente. De quem que você recebe? De um monte de gente. Assim, qual que é o período que você faz isso o tempo todo? Eu falei, rapaz do céu, você é um cara bom, né? É polivalente, né? É polivalente, né? É Não, polivalente. mas é muito, muito bom a gente falar sobre isso, porque as pessoas acham, né? E elas confundem, e você deve saber do que eu estou falando, porque assim, elas confundem o que é uma rotina, o que é uma atividade, o que é um processo. Sim, porque não, isso é aprendizado, né? Isso é Então, estudo. e as pessoas elas não entendem que isso tudo tem uma forma de fazer, né? Que é aquela história que o próprio Tadeu Cruz, o professor Tadeu Cruz, fala, que é um Sim, conjunto de rotinas cria uma atividade, um conjunto de atividade cria processos, e um conjunto de processos cria um sistema, uma metodologia, sim, sim, né? E se as pessoas elas não têm isso embutido, cara, é muito difícil a gente fazer com que o processo ele tenha uma dinâmica, um resultado produtivo, entendeu? Só para elucidar isso aqui que você está falando, porque é justamente nessas questões que a gente se mata aqui, né? E é assim que eu treino, e sempre treinei todas as pessoas que trabalharam comigo e os alunos por onde eu passei, que eu leciono gestão de processo, né? Eu tento desencadear cada vez mais para as pessoas entenderem, né? Então, por exemplo, o que é processo? É o que você acabou de falar, você nem tinha visto o próximo slide, você é um conhecedor. Conjunto de subprocessos da mesma natureza que gera valor para o cliente, interno e externo. Sim. Compras, logística, vendas, pontos a receber, marketing, por aí vai. E olha que bacana, Assi, quando você pega essa pirâmide aqui e você vai colocando as informações dentro, você pega o compras e abre em 8 subprocessos. Né? Para mapeamento, para entrevista, para colher informação do cliente, isso fica muito bacana. Porque quando você chega na matriz, esses 8 subprocessos já estão intercalados em atividades. Fica mais fácil de você colher informação, né? Daí você pega esse conjunto aqui, aí você cai aqui, ó, que bacana. Né? Assim, com o tempo, a gente vai criando essa lógica para a empresa inteira, né? Então, por exemplo, quais são os subprocessos para sistema? Planejamento, segurança da informação, suporte à rede, hardware, sistema e apoio à gestão. Contas a pagar, aqui, ó, registro da nota, criação, conciliação, aspecto. Então, nós vamos criando essas engrenagens da cadeia de valor para nos ajudar, para facilitar a nossa técnica, né? E aí, olha que bacaninha, você entra aqui, né, abordagem de bottom-up aqui, né, você sai lá, qual que é o nosso macro processo? Eu preciso produzir alguma coisa, sob encomenda. Qual que é o processo? Eu vou lá efetivar meu pedido, eu vou planejar, né, na minha produção, eu vou produzir, eu vou entregar o produto. Qual que são as atividades aqui? Eu tenho que cadastrar, registrar, gerar OP e enviar para o PCP. E depois, eu tenho que solicitar dados do cliente e registrar o cliente. Então, numa visão geral, você vai cada vez mais intercalando. Porque no final do dia, até para voltar na essência da cadeia de valor, o que nós precisamos? Entender a visão da empresa, entender a missão dele, para quê, né, de onde ele vem, né, para que ele está construindo aquele negócio. Nós vamos entender o organograma dele, que é a árvore de processos. Aí tem a estrutura organizacional, que é a estratégia, né? Nós vamos cair ali para conhecer o tipo de produto, o serviço que ele faz e onde que gera resultado. E depois nós queremos saber qual é a percepção, o SAC, né? Que é o serviço de qualidade que ele está prestando e o feedback do cliente. Então, é uma engrenagem que a gente tem que trabalhar para gerar valor no nosso trabalho, né? Que é isso aqui, né? Os processos e a cadeia de valor, né? Então, quem pede isso para nós, o que agrega valor? Melhoria de processo vai facilitar com que o processo tenha uma fluidez melhor e que as pessoas se sintam à vontade para trabalhar no dia a dia, o pessoal está feliz, porque está funcionando, não está gerando conflito. Então, só que assim, não é fácil, é um grande segredo, né, que a gente tem que atuar, né? Então, tudo, eu gosto de colocar um gráfico, né? Então, fluxo, né? Procedimento, quem que faz, quem que é o responsável, quem que assina, quem que aprova,
né? Você vai desenrolando, né? O nosso trabalho é isso no dia a dia, é colher essas informações que estão na cabeça das pessoas, que às vezes não é fácil de você colher. Se você não tem a técnica, você não consegue. Daí é o que você falou no começo, né? Você descobre excesso, redundância nos processos, você o detalhamento e tirar essas redundâncias, você começa a mudar as atividades, né, do fluxo as is para o fluxo to be, né, Isso às vezes quando você consegue chegar no to be, né, porque às vezes... Não existe eterno. Tem coisas que você não vai conseguir fazer a mudança, né, então eu deixo sempre isso para as pessoas, assim, o como é e como vai ser, existe um gargalo absurdo, porque às vezes você não vai ter braço para fazer como você gostaria. Então, é melhor ajustar o seu como é, para que quando você puder, você vai fazer aquilo que deveria. Porque, ainda mais agora com a pandemia, né, aproveitando esse momento, as empresas vão ter que avaliar bastante a sua estrutura de trabalho. E tem um negócio que você fala bem bacana que virou um pandemônio agora, né? Pandemônio. A pandemia foi só no começo, agora virou um pandemônio, porque está todo mundo nessa questão. Então, assim, é uma coisa primordial e eu acho interessante isso, né? Gente, vocês estão vendo aqui, eu chamei o cara para conversar comigo, ele aproveitou já está dando aula. Eu estou deixando, meu filho, estou nem não, parceria. Deixa eu dar aula aqui, eu estou de boa, né? Mas tem você aqui para me corrigir aqui. Não tem correção, tem melhoria, que assim, e o que é ruim é que eu estou vendo isso aqui, eu tenho que ficar quieto, entendeu? Tem hora que eu tenho que interromper, porque é muito maior do que eu o processo. Mas eu concordo totalmente com o que você falou, assim, porque eu tenho alguns projetos correndo agora de mapeamento de risco especificamente, mas na essência é entrevista, mapeamento de processo, é matriz de risco no final, né? Mas o que acontece são projetos de 2 meses, e aí, no final do segundo mês, quando nós entregamos aqui as matrizes, né, o mapeamento, que é o ESIS, né, o fluxo, tem um plano de ação de 600 planos de atividade para o cliente fazer. Daí o to be fica em 2021, o to be fica distante, né, de você conhecer ele, né? Então, você tem que controlar até a ansiedade, porque vira um to be muito distante, né, de você ver todas as ações dele, os projetos que ele vai ter que fazer. Deixa eu aproveitar. Teve um to be no cliente que virou quase um testamento, que eu falei assim, cara, eu não sei se você consegue colocar isso nessa vida. Sério? Porque o cara colocou os planos de ação do jeito, falei, Jesus, isso aqui vai ser um testamento, você vai deixar para os seus herdeiros fazer, porque do jeito que está aqui, você não vai fazer. Aí o cara olhou para minha casa, testamento? Isso não é plano de ação? Aí eu falei assim, mas um plano de ação, ele tem que ter um prazo curto para resolver. O que você está fazendo aqui vai ficar de herança, questão da sucessão, né? Aí o cara olhou para minha cara assim, exagerei no prazo? Eu falei, não, imagina, sou eu que estou sendo exagerado. É eterno, né? Eu tenho um cliente que está 1 ano me pedindo prazo e mais prazo porque ele não consegue colocar em prática. Porque o nosso trabalho, assim, no final do dia, nós somos gestores de processo e nós viramos gestores de projeto. Na verdade, nós levantamos um plano de ação para nós mesmos. Sim. Né, porque o cliente não consegue colocar em prática muitas das coisas que a gente coloca, né? Então, a gente tem que ajudar ele depois no plano de ação e fazer acontecer, né? Exatamente. Aqui tem uma ferramenta, né, que nós utilizamos no dia a dia para documentar todo o mapeamento que a gente faz, né, que são os fluxogramas. Aqui tem um pouquinho da simbologia e tem a padronização da BNT, que a grande maioria dos consultores segue essa lógica, né, de processo, controle, colocar os riscos e já identificando onde tem as notas, os problemas ali no fluxo, né? Eu coloquei um pouquinho esse aqui porque... Nossa, cara, essa régua eu usei, cara. Eu usei essa régua, velho. Em 1993, eu entrei na consultoria e eu ganhei de presente uma lapiseira do auditor, 2 pontas, e ganhei essas 2 reguinhas, eu tirei foto delas, eu tenho até hoje, porque lá o fluxo tinha que fazer aqui, mas para quem faz o viso já automático, é muito fácil. Bisagem, o cara usa bisagem para poder fazer, já vem automático. Eu tô ficando velho, hein? Eu vi essa régua, que porcaria. Eu vi essa régua. Gente, mas isso é bom. Isso. Se vocês reclamam do que tem que fazer hoje, imagina a gente tem que fazer nisso aqui, ó.
Hoje você coloca lá, você coloca o evento, você clica, ele já gera a caixinha no Bizagi, ele já vai clicando, ele já vai abrindo as Não, ideias. ele Lá faz atrás não, até você faz. simulação. Ele faz até simulação de tempo, se você quiser. É só você parametrizar. Desculpa. Exatamente, né? Aqui um pouquinho da Jesus. metodologia de como faz fluxo, né? Engraçado, pessoal, mas tem metodologia para fazer fluxo? Sim, tem. Tem, Tem o tem. fluxo, né? Tem levantamento preliminar de informação à entrevista, faz o EXIS, que é o eterno EXIS que você falou, que é a situação Sim. atual, você vai cair numa situação proposta, que poucos clientes conseguem chegar até no to be, depois você vai ter uma análise do fluxo, você tem que pegar a aprovação do seu cliente do fluxo, porque ele pode discordar, e aí depois o projeto já está correndo, ele discorda, aí Inês é morta, que a gente brinca, né? Então você tem que ter uma Sim. aprovação, implantação e acompanhamento, né? Você já antecipou aqui, né? Tem aqui o Visio, tem o Flowchart, você vai ter o Visage aqui, né? Você tem o Process Chart, você tem o BPMS que muitas das pessoas usam, né? Aqui embaixo aqui o Visage, o Salvion e o Ares. Então eu já utilizei todas, tá como exemplo aí para as pessoas que estão assistindo, para consultar na internet. O Visage é gratuito, pode ir lá que você consegue usar e testar muito nele para aprender ou para utilizar na empresa. Né? Aqui um exemplo de um fluxo, de um organograma que eu gosto de fazer nos clientes para conhecer um pouco da empresa e das áreas, né? Você vai desencadeando aqui, você consegue fazer nas ferramentas. Exemplo de fluxogramas que a gente faz, né? Linkando os controles, as atividades e um pouquinho do detalhamento, e tem o produto do que a gente faz como gestão de processos, bem prático para as pessoas que estão assistindo, né? E aí eu vou dar uma pausinha aqui, Assi, porque fechamos a parte de gestão de processos, né? De conceito, de prática, e aí aqui nós temos matriz de riscos. Aí eu deixo à vontade aí para você Então, digitar os passos aí. não, fica tranquilo, porque assim, na realidade, é até bom você falar sobre isso, porque ah, as questões, eu digo sempre para as pessoas que eles querem ser muito imediatistas. Eu falei, gente, você tem que ter tempo para fazer as coisas, você não faz da noite para o dia. Hoje eu estava dando treinamento pela CNF de governança, riscos e compliance para cooperativas, e teve uma pessoa lá do controle interno que eu estava falando justamente sobre políticas e procedimentos, né? Que é o pulo do gato que eu já falo há muito tempo, que quem quer implementar um programa de compliance sem fazer com que as coisas funcionem adequadamente, sem controle, sem processo, cara, tá morto. Só não adianta só criar política, você tem que ter, né? Aí eu peguei um cliente meu, que eu tenho um relatório de tudo que eu criei de relatório, de política, procedimento, regulamento, regimento. Aí eu mostrei da Secretaria do Conselho de Administração, os documentos que foram gerados. Uma das meninas do treinamento estava com o vídeo, ela fez assim, ó. Olhando assim, eu falei, o que foi? Ela falou assim, eu não fiz nada até hoje. Olhando a sua relação, eu não fiz quase nada. Eu falei assim, porque as pessoas não entendem essa questão, né, Jesus? Então, aproveitando isso, a gente olhou aqui sobre o mapeamento, sobre o processo, o fluxo. E a matriz de risco? Assim, é para a gente fechar aqui com chave de ouro agora, para arrebentar, falar, pô, Separei você não isso. sabe fazer, então agora nós vamos só deixar um gostinho de quero mais. Vamos lá. Sim, deixa. Aquela hora deu uma travada porque eu tinha que tirar interromper aqui, mas agora eu já aprendi a mexer na Sim, ferramenta aqui. Vamos seguir em frente e já vamos colocar sim, aqui. sem Então, problema. como matriz de riscos, né? Então, matriz de risco é uma forma de você documentar todo o trabalho que você está fazendo, né? Então, é utilizada para documentar os riscos identificados, os controles, né? Tudo que você fez como mapeamento lá no seu fluxograma, na sua narrativa, você vai documentar os riscos e, na verdade, você vai dar a resposta ao risco, né? Então, você tem os riscos que já existem nas empresas, são os riscos inerentes, né? E você vai dar resposta a esses riscos, com os controles que os gestores têm, ou os coordenadores, ou que a empresa tem. Então, você vai documentar a frequência, a natureza, escreve o controle, como eu falei, e usa a metodologia de novo, 5Ws e 2Hs, como a gente já atua no dia a dia. Né? Então, a estrutura de uma matriz, normalmente, até para que as pessoas conheçam, vai ter um modelinho aqui também, vai ter o processo, o subprocesso, a técnica de controle ou a melhor prática, né, o que o cliente deveria ter como melhor prática de controle, e não é a recomendação, é o controle ideal, né? E vai ter alguns exemplos aqui. A categoria e objetivo do controle, e está linkado normalmente ao link ao COSO, né, que é uma metodologia de controles internos, ou a ISO. O controle interno identificado, que é a entrevista com o cliente, assim,
Você tem uma autorização? Tenho, me demonstra, deixa eu ver, tem no sistema? Então, esse é o controle, é a constatação. E, quando ele não tem os controles, você propõe uma recomendação e um plano de ação. Então, as matrizes, normalmente, elas têm essa lógica. E como as pessoas... Mas como eu consigo montar uma matriz quando eu não tenho? Se quando eu não tenho, Jesus. Bacana. Experiência e o dicionário de riscos. Correto? Então, você tem os dicionários de risco, que você vai ter o risco estratégico, risco nos processos de tecnologia, processo, pessoal. Aí você vai ter a questão operacional, o que você vai linkar? Crédito, mercado, financeiro, governança, risco, sustentabilidade, compliance, por aí vai. Por isso que esse dicionário de risco, ele se encaixa em qualquer modelo de negócio. Financeiras, indústria, serviços. Né? E aí, tem um pouquinho mais aqui do dicionário, para as pessoas entenderem. Então, quando eu estou falando estratégico, eu estou falando de concorrência, estrutura organizacional, fusão, gestão do conhecimento, satisfação do cliente, projetos, marcas e patentes. Quando eu falo de governança, eu falo de aderência às regras, eu falo de comunicação, eu falo de código de ética, reputação. Político, eu tenho que me preocupar com o ambiente governamental, política pública, qual que é o cenário econômico que nós temos. Aí, caindo no mais, assim, no dia a dia, que é o processo operacional mesmo, canal de distribuição, efetividade, fornecimento, terceirização, segurança, práticas. Você vai ter o regulamentar, que é a parte de compliance, você vai ter compliance, aderência aos órgãos reguladores, trabalhista, fiscal, civil, né, e ambiental. E aí tem uma perna final que o AT se conhece como ninguém aqui também, que é o financeiro, né, que é banco, financeiras, né, crédito, mercado, liquidez. E tudo mais isso... Ou menos. Mais ou menos. É um pouquinho mais só para o pessoal entender, né? Então, quando nós falamos de concorrência, eu estou preocupado com um fator de risco chamado ações da concorrência que sustentem as vantagens. Né? Eu tenho a estrutura organizacional, então a minha preocupação é que eu tenho controles internos, eu tenho uma boa estratégia. Quando eu falo de inovação tecnológica, eu tenho um trabalho de inovação tecnológica, de automatização do meu sistema, continuidade de negócios, PPCN, né? Que está muito em voga agora. Então, você vai desencadeando para chegar nesses riscos principais aqui, quem que cuida de cada área, né? 6 grandes riscos aqui, mas hoje, no Covid, por exemplo, pessoal, está muito em voga o risco de continuidade de negócios, que TI deveria ter pensado, né? TI deveria ter pensado, né? Então, gestão de riscos e por aí vai, não é novidade. Então, isso é muito importante. Tudo isso para cair numa matriz, esse é um modelo que eu utilizo, mas cada profissional tem o seu modelinho. Mas aqui eu tenho, por exemplo, o subprocesso aqui, e aqui nós estamos falando de um processo aqui de receitas, né, de clientes, mas o meu contas a receber, que tem crédito e por aí vai. Eu tenho desenvolvimento e manutenção de clientes. Eu tenho que me preocupar o quê? Atendimento aos clientes a quem há a expectativa da empresa, não alcance das metas de prospecção, informações imprecisas. A categoria do risco vai estar no dicionário, que é reputação, efetividade, práticas comerciais. E aí eu tenho aqui na matriz o risco residual, né? O impacto ou probabilidade, para isso sempre, que é o meu inventário de riscos, né? Para quê? Para eu cair na matriz. A matriz, eu vou ter todos aqueles itens que eu comentei, né? O processo, o objetivo, a categoria, o risco, o controle identificado que o cliente tem, eu tenho que ver a frequência do controle, se ele é preventivo ou detectivo, se ele é manual automático, se ele tem o responsável, um dono, que o Assi falou, nosso grande problema é descobrir o dono. Quando descobrimos o dono, fica mais fácil, né? Porque daí ele não usa uma técnica de gestão de risco que é transferir o risco, né? Todos transferem o risco. Ninguém quer reduzir, quer mitigar, né? Ou eliminar. A metodologia do Magno ensaboado, né? Escorrega que é uma maravilha. Exatamente. Daí, quando nós fazemos essa análise e o controle identificado não é funcional, ele não funciona, né, não está correto, nós propomos uma recomendação, e aí vai ter o prazo, a avaliação do impacto, se tem um risco alto, médio, baixo, e que nós olhamos nessa telinha aqui, que eu conheço como quadrante de vulnerabilidade, uma pessoa chama de matriz de risco porque não conhece. Matriz de risco é isso aqui, pessoal. Isso aqui é quadrante de vulnerabilidade, que você distribui o risco conforme o grau de impacto dele. Então, quanto mais alto o risco, recomendação imediata, né? Sim. Rápida. Vai reduzindo o risco, vai trabalhando, ficando amarelo, tem um prazo maior.
quando cai no verde, você está entrando no cenário já de controlado, né? Então, é bom para estabelecer plano de ação, com os prazos, a priorização do que é mais relevante para o que é menos relevante. Aqui eu vou deixar para vocês, até na gravação, o que está dizendo aqui, o que é cada um quadrante, qual é a probabilidade de ocorrência dele, e aqui até uma graduação maior, né, que ele vai do vermelho, laranja, ao amarelo, verde, e aí cada gestor, cada diretor, ele define o apetite dele conforme a matriz o quadrante de vulnerabilidade, né? Então, ele vai fazendo os tratamentos, e ele tem a opção, né, de evitar o risco, né? Ele descontinua o processo, evita o risco, ele aceita o risco e trabalha ele, vai trabalhando no quadrante, ele retém o risco, ele mitiga, que o pessoal gosta muito dessa palavra, né? Mitigar, mas é reduzir, não é fácil. Vamos reduzir, que fica mais facinho do que mitigar, porque senão demora muito. Ele transfere ou compartilha o risco, né? Uma seguradora, uma empresa transfere para a seguradora faz a securitização lá que transfere novamente, né? Ou explora. Então, você tem várias formas de trabalhar, né? Esse é um outro modelo de matriz que eu também gosto de trabalhar, depende do cliente. Aí você vai ter só troca de nomes, né? Você fez um comentário legal, né? Depende do cliente, porque às vezes a questão primordial é que não existe um padrão único para qualquer um. Você tem que fazer conforme o cliente, né? É isso que as pessoas precisam entender. O que serve para a empresa A não serve para a empresa B, né? Às vezes as pessoas não entendem, eles querem colocar, por exemplo, eu consigo colocar Taboão da Serra dentro de São Paulo, mas eu não consigo colocar São Paulo dentro de Taboão da Serra, né? Não encaixa, não encaixa. Cada empresa tem que entender. Pensar nisso, né? É bom, porque eu estou frisando isso, para as pessoas entenderem assim, o modelo tem que ser seu. Você pode até se inspirar no modelo de alguém, mas adapte ao seu modelo de negócio, né? Você tem que entender, por isso que você faz todo aquele trabalho de entrevista, todo o entendimento do cliente, conhece o negócio, sabe o momento do cliente, às vezes o momento do cliente não está num bom momento, ele já tem outras preocupações, não adianta você querer colocar uma matriz de risco para ele assumir um risco, né? Ele não vai assumir aquele risco, ele vai postergar, ele não vai utilizar o nosso trabalho da melhor forma, né? E eu coloquei aqui como quase um próximo passo aqui, que é o quê? A política, ela vem no final, pessoal, e depois você faz o to be, depois você coloca o plano de ação para funcionar. Não adianta você colocar uma política no começo do trabalho, sendo que você não tratou os seus riscos, você não conhece os riscos que você tem, né? Ele existe lá, então, política e procedimento, você tem que entender que o processo é um pouquinho mais à frente, né? Tem uma lógica de etapas que o trabalho vai gerando, e a política vem depois do plano de ação, né? Eu coloquei essa aqui para eu fechar essa apresentação aqui, que mapeamento vem primeiro, eu coloquei uma linha do tempo, mapeamento vem primeiro com matriz, fluxo, né? Controles internos num segundo momento, auditoria num terceiro momento e gestão de riscos num quarto momento. E as empresas querem colocar governança, governança GRC, governança, risco e compliance. Eles querem colocar tudo ao mesmo tempo, sendo que auditoria e GRC, controles internos, precisa da matriz. Daí confunde tudo. Assim, tudo tem o momento das coisas, né? Tudo tem um momento, tem a etapa certa para você colocar, né? As pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo e não fazem, se perdem, né? Então, aí é o momento que o nosso relatório vai para a gaveta e a gente fica chateado. Sim, sim. Que é fazer todo esse trabalho, fazer todo esse levantamento, depois você perceber que aquilo tudo que foi feito não surtiu aquele efeito necessário, né? Porque você aponta tudo e falta engajamento, né? E falta o entendimento. Eu falo que falta muito um aculturamento de gestão de risco para cliente, sabe? Patrocínio da alta gestão. Da alta gestão, mas é isso mesmo. Cara, é assim, eu sei que se a gente bobeasse, eu sei que você tem compromisso também, eu também estou aqui meio enrolado, mas assim, foi muito bom, né, estar aqui com você poder fazer. Vou deixar aqui até o teu LinkedIn aí, para quem quiser, né, entrar em contato com o Leandro, né. Esse vai ser um vídeo que vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube, né, que é justamente o canal da comunidade de controles internos, compliance e risco, né? São os apaixonados, né? Os apaixonados por controles internos. Os alucinados, né? Porque vai gostar de problema no inferno, né? Porque a gente vai gostar de problema para trabalhar com isso. Mas, eu já falei,
Se todo mundo funcionasse, eu ia trabalhar com o quê, né? Ainda bem que é assim que funciona, né? Na minha época, né? Na minha época do começo lá da auditoria, que naquele momento você está identificando os primeiros pontos, né? E engraçado, o auditor fica feliz quando identifica ponto, né? E a gente brincava que era o Super Mario Bros, lembra do Super Mario Bros? Você ficava pulando e puxando aqui, pega mais um ponto aqui. Então mas é muito gratificante a nossa profissão, viu, Arce? Sim. Tá um trabalho absurdo, mas eu falei outro dia até brincando, né? Porque não é só Pokémon que evolui, a gente evolui também, né? A gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, né? Com os erros e os acertos. Jesus, eu quero te agradecer demais essa oportunidade. Eu sei que a coisa tá corrida pra caramba, por isso que eu falei assim, que nós não vamos nem fazer nada ao vivo, porque agora tá tendo uma overdose de live e não dá para acompanhar. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou gravar com os meus amigos, parceiros, pessoas que eu admiro, que a gente tem aí uma boa sinergia, né? Isso fica verdadeiro. E assim, vamos gravar, eu vou disponibilizar no canal e depois o pessoal pode assistir, entre em contato, o LinkedIn dele está aí. Vocês podem colocar nos comentários aqui do vídeo, se você tiver alguma coisa, eu ponho o Jesus em contato, se precisar conversar, tirar alguma dúvida. E assim, se você precisar de muita informação, eu passo para ele, te mando uma proposta, ou eu mando, a gente dá um jeito de fazer isso, né? Para finalizar, eu queria uma frase sua, uma frase de efeito para fazer com que as pessoas entendam que nós estamos passando por um problema. Como todos que já passamos, né? Que nós não somos mais meninos, né? Já passamos várias vezes por algum problema. Mais uma vez temos um, né? Eu queria, assim, uma frase de efeito sua que vai ficar gravada aqui. E cuidado, que isso pode ser feito pelo seu neto lá na frente. Nossa, meu avô falou isso. Então, quero uma frase de efeito sua que possa engajar o povo que trabalha nessa mesma área que a gente. Na verdade, essa fase que nós estamos passando agora do Covid, né, é uma fase de transformação. Foi algo que nós fizemos aí ao longo dos nossos 20 anos, um pouco mais de profissão. Então, a frase aqui é: vamos trabalhar no momento de transformação para transferir conhecimento. Vamos transferir conhecimento, que é o nosso grande segredo. Quanto mais a gente transfere conhecimento e ensina as pessoas, mais nós vamos ter mais pessoas trabalhando e gostando do que a gente faz para ajudar as empresas e as pessoas também, os nossos amigos. Então, a frase aqui é: transferir conhecimento. Vamos transferir conhecimento. Tá bom? Eu vou deixar uma frase aqui que eu uso nos meus slides de aula, que é B do Venerável. Os 3 segredos para o fracasso: não ensinar o que sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Sim. Tá? Eu não sou muito de guardar a frase, não, mas essa frase está bem guardada, né? Porque eu estou usando aí nos meus slides, eu não esqueço. Mas, cara, eu quero agradecer de coração a sua disponibilidade, o teu carinho, né? Você sabe que nós estamos juntos aí. Gente, o Leandro Jesus, então, durante até a gravação aqui, a gente estava... Teve uma hora que ele falou alguma coisa, Jesus, mas não era ele que eu estava chamando, eu estava chamando né, o outro Jesus. O Jesus lá em cima que salva, né? O Jesus lá em cima que salva. A gente só mapeia e implementa a matriz para fazer funcionar. A gente pede ajuda para ele. Eu quero agradecer demais a sua disponibilidade, agradeço muito, e vamos estando junto, tá? No processo. E finaliza aqui, gente, mais um Marcos Assi Convida. E o convidado nosso foi o Leandro Jesus. Ai, Jesus, estamos juntos, viu? Obrigado. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Conte comigo. Um abraço.